Paz do Senhor, irmãos. Mais uma quarta-feira de bênção que nós podemos nos reunir na presença do nosso Deus e desfrutar do ensinamento da palavra do Senhor. Então que você possa já, junto com os seus, se assentar, se aquietar e pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta para as anotações e desfrutar desse momento na presença de Deus. Amém? Logo mais nós voltamos. Graça e paz, amados. Mais uma quarta-feira e nós vamos continuar com os nossos estudos do Sermão do Monte. Hoje nós iremos ver Mateus 7, do 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Acautelai dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito bem. Já falei para meus amados irmãos que o Sermão do Monte é dividido em 7 partes. E nós estamos, nesse momento, na 6ª parte do Sermão do Monte, claro que é a penúltima parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dividido nas seguintes partes. Primeiro, o caráter do cristão. Segundo, a influência do cristão. Terceiro, a justiça do cristão. Quarto, a piedade do cristão, no sentido de religião, a religiosidade do cristão. 5. A ambição do cristão. Ambição, no bom sentido, no sentido de desejo, de sonho, de aspiração. A 6ª parte, que é que nós estamos vendo, os relacionamentos do cristão. E a última parte, a dedicação do cristão, no sentido de compromisso. Então nós estamos na 6ª parte, os relacionamentos do cristão. Quando chega nessa 6ª parte, Jesus usou 7 exemplos, 7 grupos de pessoas que de alguma maneira compõem a plenitude dos relacionamentos do cristão. Neste mundo, de alguma maneira nós vamos nos relacionar com estes 7 grupos de pessoas que ele usou como exemplo na 6ª parte do Sermão do Monte. Que grupos são esses? O primeiro grupo ele chamou o irmão como argueiro do olho. É o primeiro grupo, e ele nos ensinou como nós temos que nos relacionar com esse irmão. Primeiro nós temos que ver se nós não temos uma trave no nosso. Eu vejo o pecado do irmão, mas eu tenho o mesmo pecado, até pior do que o do irmão, mas eu enxergo dele, não enxergo o meu. Então a primeira coisa, como é que eu me relaciono com o irmão que está em pecado, que está andando no caminho errado, está desviado? Ele ensinou para nós. Primeiro, olha, cuide de você para não cair. Depois você olha para ele. O segundo grupo inacreditavelmente, Jesus chamou de cães e porcos. Palavras bem pesadas, porque não é o cãozinho de estimação, como eu falei, é um cão imundo, um cão vagabundo, um cão vira-lata, um cão selvagem. Cães e porcos. O terceiro grupo é para com o nosso Pai Celeste, o que é outra coisa incrível. Ele saiu do irmão em pecado para um grupo que ele chama de cães e porcos, e aí agora no versículo 6 vai tratar do nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Depois ele trata do nosso relacionamento com a sociedade de uma maneira geral. Depois ele vai tratar do relacionamento com os companheiros de viagem. A sociedade de uma maneira geral está caminhando, assim como nós cristãos estamos caminhando. A cultura secular
e a contracultura cristã. Todos estão no caminho, todos estão na peregrinação. Ele tratou como o nosso relacionamento com a sociedade, aquelas pessoas que andam no caminho largo, mas também com os companheiros de viagem, aqueles que andam no caminho estreito. E hoje nós vamos ver como deve ser o nosso relacionamento para com os falsos profetas. E na próxima aula nós encerramos o capítulo 6, porque ele vai tratar do nosso relacionamento para com o próprio Jesus Cristo. E outra coisa, de novo, é incrível, né? Hoje ele trata dos falsos profetas, em primeiro lugar. Como é que nós devemos nos relacionar com os falsos profetas? Na sequência, como nós devemos nos relacionar com o profeta verdadeiro, que é Jesus Cristo. Muito bem. Colocado isso, vamos aqui para as nossas considerações iniciais. A primeira coisa que chama a atenção, no versículo 15, ele fala assim: acautelai-vos, um imperativo, dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. A primeira coisa que chama a atenção é que Jesus já parte do princípio de que os falsos profetas existem. E como eu falei em várias pregações, tudo o que ele está ensinando aqui já está revelado no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, que nós temos falsos profetas. Várias vezes o próprio Deus entrou em embates direto contra os falsos profetas. Às vezes usou um profeta verdadeiro para combater o falso profeta. Nós temos inúmeras passagens assim na Bíblia, no Antigo Testamento, da luta do próprio Deus contra os falsos profetas. Então ele parte do princípio que eles existem. E se você for olhar à luz do Novo Testamento para frente, no próprio ministério de Jesus Cristo, ele vai deixar claro que os falsos profetas existiam no tempo dele, existiam no tempo do Antigo Testamento, existe hoje, e cada vez que se aproxima da volta de Cristo, sabe o que vai acontecer? Os falsos profetas vão aumentar. O seu número aumentaria muito antes da volta de Cristo. Isso fica claro, por exemplo, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 11. Ele fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só. Levantar-se-ão muitos, não é um pouquinho aqui, não, é muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos ler até o 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o número vai aumentar de falsos profetas. Agora, à medida que isso não for aumentando, vai ter duas consequências, baseadas aqui no que Cristo está ensinando. Vai aumentar o número de falsos profetas e vai ter duas consequências. Quais são elas? Primeiro, de alguma maneira vai haver uma propagação mundial do Evangelho. De alguma maneira. E você pode ver que isso está acontecendo hoje. Nós temos antigamente, para se ter o Evangelho, só tinha condições de saber através de um evangelista. Se fosse enviado um evangelista para pregar o Evangelho. Como o apóstolo Paulo vai dizer, mas como é que vão ouvir se não for enviado? Como é que vão saber se ninguém for lá para pregar? Lá em Romanos. Mas hoje não. Hoje, com os meios de comunicações, nós temos pregadores na televisão, nós já tínhamos pregadores nos rádios, nós temos pregadores na internet. O que não falta é pregador na internet, pregadores no celular, pregadores de tudo quanto é jeito, de diversas maneiras. E o mais incrível é que se você vê, por exemplo, nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, você fica admirado com a quantidade de canais de pregadores. Eu recebi recentemente um pregador, alguém mandou para mim, de um rapaz que se diz erudito em hebraico, mas toda postagem dele é questionando a fé cristã. Toda. Eu vi umas 3 até agora, mensagem dele. Mas o amém está errado, Adonai está errado, o nome de Jesus não é o nome de Jesus, está errado. Tudo errado. E ele
se diz cristão ainda por cima, mas está errado. Fomos ensinados errado. Tudo que ele coloca lá é contra o cristianismo tradicional. Eu fui assim, esmiuçar, estudar biblicamente, uma mensagem dele que foi sobre Adonai. Acho que foi Adonai que foi estudar. Ele está errado, totalmente errado. Mas a quantidade de seguidores que o rapaz tem na internet, no canal dele, a quantidade de de dislikes também, mas de like é muito mais, de comentários, as pessoas agradecendo a ele, ai que bênção, tal, aquela coisa tudo. Sabe o que é isso, irmão? Final dos tempos. O aumento dos falsos profetas, que, entre aspas, levam o evangelho. Então, a propagação mundial do evangelho realmente está acontecendo. Nós podemos questionar a qualidade do evangelho, a seriedade do evangelho. Podemos questionar a veracidade do evangelho que está sendo pregado. O caráter do evangelho que está sendo pregado. Mas que está sendo pregado, está. É o que ele falou aqui. O evangelho vai se propagar. A segunda consequência é que este evangelho vai desviar muitos da verdade. Essas mensagens em nome de Cristo, usando o nome de Cristo, o nome de cristão, pelos falsos profetas, sabe o que vai acontecer? Vai desviar muitos da verdade. Ele diz aqui, ó, versículo 11, levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, essa é a primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Jesus parte do princípio que eles existem. E no final dos tempos, eles vão aumentar. Vai ter assim uma explosão de evangelho para tudo quanto é lado. A consequência é que muitos vão se desviar da verdade. Por isso que o falso profeta é tão perigoso, por isso que Deus luta tanto contra esse grupo. E nós cristãos devemos saber disso para nos relacionarmos corretamente com essas pessoas. Agora, mais uma vez, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas recebem o nome de pseudos profetas, falsos profetas, mas em outras partes da Bíblia eles recebem outros nomes. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, 13, o apóstolo Paulo, respingando esse ensino de Jesus Cristo, vai chamar eles de falsos apóstolos ou pseudos apóstolos. É 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Pedro, também respingando o ensino de Cristo, vai chamar eles de pseudos mestres, falsos mestres, 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, os falsos mestres chegam até a negar a Jesus Cristo. Então eles são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, mas o próprio Jesus chamou eles de pseudos cristos ou falsos cristos. Mateus, aqui mesmo, Mateus capítulo 24, versículo 24, vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos cristos, com C minúsculo, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então são pseudos profetas, são pseudos apóstolos, são pseudos mestres, são pseudos cristos. Porque a palavra pseudo, na língua no grego koiné, no grego antigo, na língua do Novo Testamento, pseudo, é a palavra grega para mentira. Pseudo-cristo, um Cristo mentiroso. Pseudo-profeta, um profeta mentiroso. Hoje, no grego moderno, eles falam psema, mas no grego antigo é pseudo. No português, a palavra pseudo
da ideia de uma pessoa que abroga uma coisa que não é. Mas no grego koiné é mentira, assim, bem clara mesmo, bem taxativa. Uma outra coisa que chama atenção é que a palavra acautelai-vos aqui. Acautelai-vos na língua grega também é uma palavra interessante. Proserror, na língua grega, acautelai-vos. E essa palavra é muito rica, ela aparece muitas vezes na Bíblia, em várias traduções diferentes. Por exemplo, eu marquei aqui, em Atos 5,35 é atentar. Então podia ser, atentai-vos dos falsos profetas. Pode ser traduzido como guardar. E algumas versões até colocam guardai-vos dos falsos profetas. Mas pode ser traduzido como inclinar, apegar, dar ouvido, prestar serviço, se ocupar. Então, cuidado, se ocupem, tenham atenção com os falsos profetas. E por que Cristo usou uma palavra tão rica como essa para chamar a atenção? Porque ele sabe do perigo. Quem faz as pessoas irem para o caminho largo são os falsos profetas. Quem faz as pessoas se desviar do caminho estreito para o caminho largo é a pregação dos falsos profetas. Quem faz as pessoas passar pela porta larga ao invés da porta estreita, como falou Cristo, os falsos profetas. Seus ensinos, suas pregações, até seus milagres, até suas atuações miraculosas e mirabolantes, eles fazem as pessoas sair do caminho correto para o caminho estreito, o caminho da perdição. O que os falsos profetas não dizem é o final do caminho. E muitos dos próprios falsos profetas sequer sabem o que os espera no final do caminho. Alguns sabem, mas não acreditam. Outros sequer sabem do final deste caminho. Portanto, por isso que Cristo usou uma palavra tão importante no imperativo acautelai-vos dos falsos profetas, porque ele sabe que o caminho largo vamos dizer assim, usado pela multidão, pela sociedade como um todo, planeado. As pessoas avidamente entram nesse caminho largo porque dão ouvidos a falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos filósofos, falsos teólogos. E essas mentiras que as pessoas aceitam como verdade fazem com que elas andem nesse caminho sem saber o final que vai dar. Por isso, na aula passada que eu falei que o caminho estreito é demarcado, tem limite. O limite é a palavra de Deus. O que passar daqui procede do maligno. Mas o caminho largo não tem isso. Ele não tem limite. Não tem a balização ou balizamento da palavra de Deus, da verdade. Não tem. Eu coloquei aqui uma frase do Dr. John Stott, diz o seguinte: a verdade tem um padrão objetivo. Nos tempos bíblicos, um verdadeiro profeta era aquele que ensinava a verdade por inspiração divina. E o falso profeta era aquele que reivindicava a mesma inspiração divina, mas pregava a mentira. Essa ideia aqui vale para hoje e vai valer até a volta de Cristo. O verdadeiro profeta, ele fala por verdade, ele ensina a verdade por inspiração divina. O falso profeta reivindica a inspiração divina, mas prega a mentira. Como diz o apóstolo Paulo, pode vir até um anjo do céu. Se pregar outra coisa que não esteja aqui, que não seja isso aqui, chame de anátema, considere anátema. E aqui vem um ensino bem claro de Jesus Cristo nessa passagem que eu acabei de ler de Mateus 7,15, quando ele manda se acautelar dos falsos profetas. Vamos lá. O ensino bem claro é o seguinte: Jesus não era sincretista, ensinando que opiniões contraditórias eram, na realidade, visões complementares da mesma verdade. Não. Vou repetir a frase. Jesus não era sincretista,
ele não ensinava que opiniões contraditórias eram, na realidade, visões complementares da mesma verdade. Porque este ensino aqui é uma das coisas que mais se fala hoje nas faculdades, na televisão, na mídia. A verdade tem dois lados ou mais de um lado. Isso aqui, essa caneta é azul para você, mas para aquele outro lado pode ser rosa. Ou seja, uma relativização da verdade. Não existe uma verdade absoluta. Não existe sequer absolutos. É o que o mundo prega. São dois lados da mesma verdade. Vamos lá. Uma coisa é algo contrário. Outra coisa é algo contraditório. Se Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus verdadeiro, não pode haver outro Deus verdadeiro. Porque ou esse Deus aqui único é o único Deus verdadeiro, ou o outro é falso, ou o outro é falso, esse é verdadeiro. Deus como um só Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é um absoluto que não pode ser quebrado. A salvação pela graça, não pode existir nenhuma outra pregação que diga que a salvação é pela graça e pelas obras, pela graça e pela bondade. Não, ou é pela graça ou não é. Se essa palavra diz que a salvação é pela graça, nenhuma religião cristã poderia ensinar que as boas obras também salvam, ou as boas obras ajudam na salvação, porque já é mentira. E o que não falta são religiões cristãs ensinando isso. Por que ensinam isso? Porque deram ouvidos aos falsos profetas. Se nós pudéssemos contribuir com a nossa salvação, se nós pudéssemos fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus morreu em vão. Deus nem sequer entregou seu Filho para ser um sacrifício vivo, se nós pudéssemos nos salvar, se nós pudéssemos contribuir com a nossa salvação. Não seria um sacrifício de Jesus, seria um suicídio. Pior, seria um assassinato, porque Deus permitiu que seu Filho morresse, ou mandou seu Filho para morrer, ou matou seu Filho, tendo outras maneiras de salvação. O próprio Jesus não seria Cristo, porque ele não sabia disso. Ele morreu achando que só tinha esse meio. Qual era o meio? Ele se sacrificar para nós, para que, mediante a sua graça salvífica, o sacrifício gracioso dele, nos desse salvação. Até o próprio Cristo estaria errado, porque nem sequer saberia disso, se por acaso eu e você pudéssemos contribuir com a nossa salvação. Se as nossas boas obras ajudassem na nossa salvação. Elas não ajudam. Esse evangelho diz que a salvação é pela graça. E por que tantas religiões cristãs pregam que é a graça mais as boas obras para a salvação? Porque deram ouvidos a falsos profetas. E hoje, essa pregação faz com que eles não acreditem no único meio de salvação, que é a fé mediante o sacrifício de Jesus Cristo. A graça salvífica de Cristo. Por quê? Porque deram ouvidos ao falso profeta. E hoje, se você chegar e mostrar para eles, olha, está aqui, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, nem de homens, para que ninguém se glorie, nem de obras, para que ninguém se glorie. Eles não vão acreditar mais. Porque caminham nessa estrada há anos e anos e anos, de pai para avô, para bisavô, para tataravô, vem nessa estrada de salvação pelas obras. Igrejas cristãs, pessoas que se dizem cristãs, mas que estão andando no caminho largo, o caminho que Cristo disse que leva para a perdição. Veja como é por isso que Jesus usou a palavra acautelai-vos dos falsos profetas. Muito bem. Outra coisa que chama a atenção aqui, como eu já falei, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas eu vou pegar aqui um exemplo do Antigo Testamento. Tudo que Cristo ensina no Sermão do Monte, tudo que ele já ensinou, está no Novo Testamento. A luta de Deus contra os falsos profetas é tão forte no Antigo Testamento, mas tão forte, que de Gênesis até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, os embates do próprio Deus com os falsos profetas são inúmeros.
Eu vou pegar uma passagem para ficar mais fácil da gente manusear. Por exemplo, Jeremias 23. Jeremias capítulo 23, versículo 15. Todo esse capítulo 23 é de Deus lutando, quase todo, né? A partir do versículo 9. É Deus lutando contra os falsos profetas. E ele então chama Jeremias para combater essas pessoas que estavam levando o povo mau caminho. Por exemplo, versículo 15. Jeremias 23, 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre onde? Sobre toda a terra. Por isso que o caminho largo é o caminho das pessoas que dão ouvido aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos filósofos, falsos sábios e por aí vai. Mas o que chama a atenção é que o falso profeta ele sai de Jerusalém. Hoje seria da igreja. Os falsos profetas saem da igreja. Versículo 15, ou de Jerusalém, no Antigo Testamento. Só que eles são autocomissionados. Deus não os chama. Jesus não os chamou. Eles é que se chamam. Eles se autocomissionam, eles se autoproclamam. Não é uma chamada de cima para baixo. É de baixo para cima. Isso está no versículo 21, por exemplo. Jeremias 23, versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Ou seja, eles se autocomissionam. A mesma coisa acontece hoje. Falam a sua palavra e não a palavra do Senhor. Olha o versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não os que vêm da boca do Senhor. Falam a sua palavra, não a palavra de Deus. Tem sonhos, visões que atribuem a Deus, mas são visões do coração deles. Acabei de ler esse versículo que eu acabei de ler aqui, mas, por exemplo, versículo 25. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? E no final das contas, esses profetas desonram a palavra de Deus. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, que roubam, que furtam a minha palavra, desonram a palavra de Deus. Essa é o que acontece com os falsos profetas, a característica dele, certo? Agora, o ensino do falso profeta tem consequências sérias. Uma coisa é o falso profeta, a característica dele, ele colocou aqui: são autocomissionados, dizem que têm visões, mas são visões dele, saem de Jerusalém, falam a sua palavra e não a palavra do Senhor, têm sonhos e visões que atribuem a Deus, mas são sonhos do seu próprio coração. Muito bem. Mas o ensino dele, veja bem, são dois perigos: o falso profeta em si e o que o falso profeta fala. Quais são as consequências do ensino do falso profeta? Vamos lá. Versículo 16. Primeira coisa é a esperança vã. Versículo 16. E vos enche de vãs esperanças. As pessoas que estão dando o caminho largo, elas têm esperança. Elas vão naquele caminho porque têm esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança de paz, de um amor mundial, universal, das nações unidas como irmãos. Elas têm suas esperanças, só que são vãs.
não vão dar em lugar nenhum. Como é que o mundo pode esperar que a discriminação racial caia, ouvindo os falsos profetas? Não. Só tem um jeito de cair a discriminação racial: Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais diante de Deus: brancos, negros, índios, cafuço, vermelhos, peles vermelhas, somos todos iguais. Mas como é que nós vamos ter uma irmandade sem diferença, sem discriminação racial, ouvindo o Evangelho de Cristo? O que é que diz o livro de Apocalipse? De todas as tribos, povos, línguas e raças, muitos virão te louvar. Naquele caminho que eles estão andando, ouvindo aqueles falsos profetas, nunca eles vão conseguir. Vai ser sempre a esperança vã. Onde é que nós vamos conseguir paz? Ouvindo o Evangelho de Cristo. Porque se for ouvir o Evangelho desses sábios, desses falsos profetas que fazem as pessoas ir pelo caminho largo, nunca vai ter paz. Nunca. É o que ele vai dizer aqui. É vã esperança. Quer ver? Falsa paz. Jeremias capítulo 23, versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, não virá mal sobre vós. Falsa paz, falsa vitória, não vai haver nenhum mal vai bater na tua porta. Tem muito falso profeta prometendo isso aí. Caminho largo, porta larga. Jesus vai, aqui em Jeremias 23, vai dizer que esses falsos profetas, este ensino dos falsos profetas não traz proveito nenhum. Versículo 32, vamos lá. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, o ensino dos falsos profetas traz vã esperança, esperança vã, falsa paz, falsa vitória, não traz proveito nenhum, leva ao mau caminho. Olha o versículo 22. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, se fosse o conselho de Deus, a palavra de Deus, conselho é a palavra, versículo 22, se estivessem estado no meu conselho, na minha palavra, não estariam levando o povo para o caminho mau. Porque o ensino do falso profeta leva ao mau caminho. E, é claro, por consequência, induz ao erro. Olha de novo o versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos do Senhor e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Por quê? Porque eles induzem as pessoas ao erro. As pessoas vão pelo caminho errado. Aqui, na metade do versículo 32, fazem errar o meu povo. Fazem errar o meu povo. Induzem ao erro. Agora eu vou encerrar esse estudo, mostrando o ensino bíblico de Jesus e como nós devemos nos relacionar com o falso profeta. Eu vou continuar usando aqui o profeta Jeremias, no capítulo 23, porque é um capítulo todo dedicado a combater o falso profeta. Então, para não ficar para cima, para frente, para trás, eu vou ficar aqui no profeta Jeremias mesmo. Mas o que eu estou ensinando está espalhado em todo o Antigo Testamento e, claro, no Novo Testamento também. Então, vamos lá. Como é que nós devemos nos relacionar com essas pessoas? Primeira coisa, você deve observar que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus.
Uma coisa que um falso profeta não consegue esconder é que ele não conhece a palavra de Deus. Ele pode ser eloquente, ele pode usar palavras, pode usar até termos cristãos, termos bíblicos, mas se você é um cristão que conhece a palavra de Deus, que conhece o caráter de Cristo, logo, logo você vai perceber que o falso profeta não conhece a palavra. Como eu acabei de dizer aqui no versículo 22, se tivesse estado no meu conselho, na minha palavra, não ensinaria isso. Uma segunda coisa é que o falso profeta, ele esquece de Deus, de Cristo, e faz o povo esquecer de Cristo também, de Deus também. Você não consegue ver Deus na vida do falso profeta durante o primeiro dia, do segundo dia, até que vai. Como ele falou aqui, lobos em forma de ovelha. Mas um lobo não consegue ser ovelha muito tempo, ou se disfarçar de ovelha muito tempo. O lobo sempre vai ser um lobo. O lobo é o inimigo natural da ovelha. No tempo de Cristo, o maior predador das ovelhas e o inimigo natural era o lobo. À medida que as cidades iam aumentando, as pessoas iam circulando, o habitat natural do lobo ia diminuindo, como acontece hoje. Então eles passaram a atacar as fazendas, as pessoas com os pastores com suas ovelhas. Por quê? Porque seu habitat estava sendo depredado. Então é o inimigo natural das pessoas, das ovelhas, é do lobo. O lobo é um animal tão perigoso que com fome ele atacava até pessoas. Como eles atacam em grupo, atacavam até seres humanos, o lobo. E o falso profeta, que ele compara como lobo, é o que eu estou acabando de dizer, ele não aguenta muito tempo. Ele pode, à primeira vista, vir disfarçado de ovelha, mas logo, logo ele não consegue, ele vai se manifestar que é lobo. Então, uma das coisas que ele faz, que você percebe, é que eles esquecem de Deus e de Cristo. Eles esquecem e fazem o povo também esquecer. Olha o versículo 27 de Jeremias. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelo seu sonho e por aí vai. Essas pessoas, elas acabam nos braços de Satanás, o falso profeta e quem segue eles. Aqui mesmo no versículo 27, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal, que seria hoje o equivalente a Satanás. Estes falsos profetas são objetos da ira e do juízo de Deus. Isso fica bem claro também em Jeremias. Eles são objetos da ira e do juízo de Deus. Olha o versículo 19. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Ele compara com perversos. Versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Que é o que Cristo falou agora no Sermão do Monte e lá no capítulo 24 de Mateus, no Sermão Profético. Nos últimos dias, esses falsos profetas cairão por terra. Eu coloquei aqui uma frase. Os falsos profetas, eles alargam o caminho estreito ou o torna esse caminho indistinto, você não sabe mais o que é estreito e o que é largo, ou pior, negam o caminho verdadeiro. Então é uma característica dos falsos profetas, alargar o caminho estreito e você acaba indo para o caminho largo, porque o caminho estreito não consegue ser alargado, ele é limitado pela palavra de Deus, então você acaba indo para o caminho largo. Eles dizem que é a mesma coisa, tanto faz aqui como acolá, esse caminho como aquele, é indistinto. E na pior das hipóteses, negam que existe um caminho que leva a Deus. Assim, meus irmãos, voltando para Mateus capítulo 7, a preocupação de Cristo e de toda a Escritura com os falsos profetas tem razão de ser. Essa metáfora do lobo é extremamente natural, é extremamente interessante. Como eu falei, o lobo é o inimigo natural das ovelhas. São selvagens, não amam as ovelhas.
Pelo contrário, destroem, matam as ovelhas. O lobo não brinca com a ovelha, o lobo mata a ovelha. Estes lobos, em certo sentido, são piores do que os cães e porcos. Porque um cão e um porco não conseguiam se disfarçar de ovelha, pelo que ele falou aqui para trás. Mas os falsos profetas se disfarçam de ovelhas. São mais perigosos do que os cães e os porcos porque são mentirosos e dissimulados. Lembram muito as ações de Satanás, por exemplo, no livro de Gênesis, quando enganou Eva. A característica do falso profeta, e são essas características que nós devemos aprender a reconhecer no nosso relacionamento com essas pessoas para nós não cairmos nos seus truques. Primeiro, o seu modo de vida, seu caráter, sua conduta. Eles não têm o fruto do Espírito. O falso profeta nunca vai ter domínio próprio, nunca vai ter amor, nunca vai ter mansidão, não vai ter aquele fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala lá em em Gálatas. Mas o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, onde vai falar do fruto do Espírito. Mas, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O falso profeta, no seu caráter, da sua conduta, ele vai mostrar a ausência do fruto do Espírito. Como eu falei, um lobo não consegue viver como ovelha, não tem jeito. Um lobo não consegue viver como ovelha. Segunda coisa é a sua atitude com a palavra de Deus. Ele não tem respeito, não tem temor, não tem tremor em relação à palavra de Deus. Deus diz uma coisa, ele diz outra. Ele chega até a questionar a palavra de Deus, chega até a mudar a palavra de Deus, chega até a colocar dúvida na palavra de Deus. Um falso profeta não consegue, ele não aguenta dizer que essa palavra é verdade, que tem que ser do jeito que está aqui, ele não consegue. Por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 33, ele usa outra metáfora. Vou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, não tem como um falso profeta dar um fruto bom, porque ele é abrolho, ele é erva daninha. Então ele não consegue dar, assim como uma erva daninha não consegue dar melancia, melão, manga, laranja, não consegue. Pelo fruto você conhece a árvore. E a sua influência? Nessa metáfora que ele usou aqui, do fruto bom, do fruto mau, da árvore boa, da árvore má, uma coisa que é interessante é que os frutos levam um tempo para serem provados. Quando a árvore está nascendo, está crescendo, beleza. Mas quando ela dá o fruto, que você vai experimentar o fruto, é pelo fruto que você sabe se a árvore é boa. Essa laranja é boa, esse melão é bom. Mesma coisa é o falso profeta. Ele pode até levar um tempo, mas quando os frutos começarem a sair, que você for experimentar o fruto, você vai ver que é um fruto amargo. Meus amados irmãos, esse estudo de Mateus capítulo 7, versículo 15, sobre os falsos profetas, é um daqueles estudos que dá muito pano para as mangas, que muita coisa pode ser dita. Mas, na sexta parte do Sermão do Monte, usando o sexto grupo como exemplo, que são com os falsos profetas, ele faz uma advertência muito séria. Acautelai-vos dos falsos profetas. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que as pessoas correm atrás, seguem cegamente. Muitas pessoas que dizem que vem em nome de Deus, muitas pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas que se dizem
eles, e somente eles, os verdadeiros profetas de Cristo. E quando você vai olhar direitinho, você vai ver que o fruto não é o fruto do Espírito. Você vai olhar para a palavra, para o ensino, você vai ver que não é o ensino da palavra de Deus. Cuidado. O nosso relacionamento com os falsos profetas, Jesus deixou bem claro aqui em Mateus 7, de 15 em diante. Ele chega a dizer, aqui em Mateus 7, versículo 16 e 17, é pelo fruto que você conhece. Toda árvore boa dá bom fruto, toda árvore má dá má fruto. Mas tem uma consequência, a árvore boa que dá bom fruto vai continuar. Mas a árvore má que dá má fruto vai ser cortada e lançada no fogo, que é uma figura do inferno. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se a igreja desse atenção à advertência do Senhor Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte e em outras passagens, mas o Sermão do Monte que nós estamos estudando, o Sermão do Monte. Veja como eu falei para vocês, a importância do Sermão do Monte. Desde o começo que eu digo, é importantíssimo conhecer esse sermão. Se a igreja desse atenção à advertência do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, bem como a advertência de toda a Bíblia, não estaria neste atual estado de confusão moral e teológica que se encontra. Não estaria. É o que eu falei, os falsos profetas saem de Jerusalém, saem da igreja. É só você olhar ao redor o que você está vendo aí. Se desse ouvido à palavra de Jesus Cristo, não haveria essa confusão moral e teológica que a igreja se encontra. Cada vez mais, a cada momento que nós andamos para frente, a cada momento em que o mundo vai mais para frente, que se aproxima do final, cada vez mais, o que nós podemos observar é que o povo de Cristo se encontram como ovelhas que não têm pastor. Não porque falte o pastor, mas porque não dão ouvidos ao bom pastor. Não porque o bom pastor esteja ausente, mas porque os falsos profetas estão mais presentes na vida deles. Não porque o bom pastor não os queira perto deles, mas porque os falsos profetas os afastam de perto do bom pastor. Que Deus tenha misericórdia da igreja nesses tempos tão difíceis. Deus abençoe. Que bênção, irmãos, podemos ouvir a voz de Deus, os ensinamentos da parte do Senhor. Isso prova para nós o cuidado que Deus tem tido conosco, nos instruindo através da sua palavra, para que possamos ser encontrados no dia da sua vinda, com fé em nosso coração. Então que você possa viver essa palavra, esse ensinamento. Amém? E a nossa agenda continua nessa quinta-feira, que você esteja participando dos trabalhos. Quinta-feira, o vídeo com o Vinícius Pereta, te faço um desafio. E na sexta-feira, a nossa reunião de oração online. Participe. Deus tem nos dado o privilégio de podermos, como igreja, desfrutar das suas bênçãos. Deus abençoe a todos.